Nós vamos debater um tema agora que é muito polêmico. Qual a justificativa, né, para se fazer tantas modificações no corpo? Por que as pessoas acabam se tatuando de uma maneira até que acabam desfigurando quem é a personalidade mesmo da pessoa, quem é a pessoa externamente, vamos dizer assim, né? Modificações como pessoas que colocam dentes, chifres, aquelas coisas tão piercings, tantas coisas diferentes hoje, né? Aliás, tem coisa que a gente nem imagina, por isso a gente trouxe aqui o pastor Geraldo, que é lá da Caverna de Adulão, né, pastor? É um prazer ter você aqui. Prazer, muito bom estar aqui. A gente trouxe o Geraldo porque o Geraldo, ele é um dos pastores da Caverna de Adulão, que é uma igreja que acolhe um pessoal, assim, eu vou chamar de alternativo, diferente, né? Um pessoal cheio de tatuagem, de cabelo grande. E a gente queria começar o assunto mostrando o caso, não sei se já está no ponto as fotos, de uma mexicana que é mãe, se não me engano, de 3 ou 4 filhos, separada, e ela fez muitas alterações no seu corpo. Já tem produção as fotos para a gente mostrar, o antes e o depois dela, para o pessoal de casa entender o que nós vamos tratar hoje. Já está ok as fotos? Já está aí. Bom, essa é a foto, o nome dela dá para me lembrar o nome dela? Maria, eu esqueci o segundo nome. Maria José, ela é cristerna, Maria José Cristerna, conhecida como a mulher vampiro, não é? E ela era assim. E aí ela foi fazendo uma transformação, tatuando o seu corpo, colocando alguns acessórios, se a gente pode chamar assim. E ela foi então chegando a um ponto que vocês vão ver agora. Dá para passar a próxima foto? Ela chegou a esse ponto. Essa é a foto, é a última foto dela, né? Parece que tem outras fotos também que a gente tinha visto aí, dela no processo. Pode ir mostrando. Então essa mulher, nós lemos a história dela, enquanto eu vou falando, pode ir passando. Ela colocou isso na testa dela, na cabeça, são chifres de titânio. Ela colocou sob a pele chifre de titânio, ela tem ali piercings, ela colocou dentes, né, que a gente conheceria como dentes de vampiro, colocou na orelha alargadores. O corpo dela é quase 100% tatuado. Essa mulher tem o corpo dela quase 100% transformado. Quer dizer, daquela primeira imagem, ela chegou a essas imagens que você está vendo. Olha lá, ela quando casou, a foto da esquerda, no meio ela já estava logo no início da transformação, e a última da direita ali é a foto que ela se transformou completamente. E lendo a história dela, pastor Geraldo, você deve conhecer também o caso dela, da Maria José Cristerna, que é uma mexicana. Ela conta que ela apanhava muito do marido e cansada de apanhar, ela se separou do marido, ela tem, como eu disse, 3 ou 4 filhos, se não me engano. Então ela quis fazer essas transformações porque ela queria mostrar força, poder, porque ela estava cansada de sofrer, né? E aí trouxemos você aqui porque você trabalha com um público bem diferenciado, você alcança, o trabalho da Caverna de Adulão é um trabalho plausível, que alcança pessoas que a igreja tradicional normalmente não dá atenção para eles. E vocês trabalham, né? Essa moça, por exemplo, tem certeza que ela poderia frequentar qualquer igreja, mas se ela fosse escolher uma igreja hoje, essa moça, imagino que por identificação, talvez ela escolheria a Caverna de Adulão, porque ali tem muita gente, né? Muita gente cabeluda e tal. Sim. Na sua opinião, você que trata com muitas pessoas que fazem transformações no corpo, como essa mulher fez, né? Talvez não tanto, mas próximo. O que você atribui a essas transformações? A gente percebe muitas causas diversas, né? Hoje é uma tendência que é simplesmente cultural. Até ela, quando começou, a tatuagem não havia virado moda. Então, hoje ultrapassou as subculturas, a questão da tatuagem, né? Qualquer pessoa dita da sociedade convencional tem tatuagem, tem piercing. Né? Agora, o difícil é a gente estabelecer limites. Você até usa brinco também, o Geraldo é pastor, ele usa um brinco aqui. Isso é um piercing, né? É um piercing. É na orelha. Eu já tive mais, mas eu acabei tirando e não coloquei, eu não consigo dormir com alguma coisa no corpo, assim, coisa pessoal. Mas eu acho legal a questão cultural, a questão cultural do piercing, a questão cultural da tatuagem. Agora, o complicado é a gente estabelecer limites, porque no universo da modificação corporal, por exemplo, lipoaspiração é considerada modificação corporal. Sim. Né? Implante de silicone também é considerado modificação corporal.
Né? Então, a gente vai ter uma dificuldade entre aquilo que é aceito por uma sociedade, por uma cultura, e aquilo que não é aceito. Quer dizer, eu não posso criticar o cara que bota o piercing e não criticar a mulher que bota o silicone. Basicamente isso. Quer dizer, eu não posso... Sim. Eu tenho que medir na mesma medida, né? Se o princípio, né, for alteração, transformação do corpo, né, a gente tá todo mundo no mesmo conceito de modificação corporal. Né? Agora, uma coisa muito interessante também é que essa estética não diz o que a pessoa é por dentro. E na maioria das vezes surpreende. Né? Essa mulher mostrada aí, por exemplo, o que a gente sabe é que é uma pessoa super doce, super sociável, né? Uma pessoa que é agradável. Mãe de crianças, mãe, né? é uma mãe responsável. Então, isso é muito curioso, né? E nos lembra a própria repreensão bíblica de Jesus quando ele critica os sepulcros caiados. Né? Que por fora eles têm uma aparência aceitável por aquela sociedade ou por aquela religiosidade, mas por dentro eram pessoas desprezíveis. Então, eu digo isso assim, já até com um conselho pastoral, né? Para a gente não se fiar no que nos espanta da aparência externa. Na maioria das vezes ela não quer dizer nada. Eu digo lá na caverna, porque eu viajo muito, as pessoas têm uma imagem idealizada da caverna, né? Uns acham que é uma caverna de verdade. Ele estava falando que tem gente que chama lá, eu brinquei que a Zamara entendia, achava que era caverna de Zulão, e falou, não, tá até bom, porque já falaram caverna do dragão, né? Já uma vez uma senhora chegou lá e falou assim, aqui é a Igreja Batista, a Caverna do Dragão. Boa. Batista ainda. Batista ainda. Pastor, a gente sabe que essa igreja, ela está preparada, muito mais preparada para receber esse tipo de pessoas que, de repente, tatuam demais o corpo ou não são aceitas em outros locais. Você já recebeu algum caso de uma pessoa que modificou o corpo dessa maneira e chegou lá e teve um encontro com Deus e realmente percebeu que aquilo talvez para ela seria uma fuga e se arrependeu de ter tido essa atitude de modificar tanto o corpo assim? Aqui em Belo Horizonte, não. Né? A este ponto de ter modificado tanto o seu corpo. Né? Nós não. Mas no contexto em que a gente trabalha, os ministérios que são parceiros, tanto no Brasil quanto no mundo, isso é bastante comum. Né? Agora, nós temos muitas pessoas, por exemplo, nós temos pessoas que têm tatuagem no rosto. Né? E são cristãos, né? E que tatuaram frases, referências, alusões cristãs, né? Na testa, por exemplo. O que eu acho curioso é que eu mesmo adverti muito, eu falei, não faça isso, entendeu? Isso vai fechar muitas portas para vocês e tal. Mas eu vejo como que a sociedade reagiu diferente, né? Às vezes as pessoas conversam com esses irmãos, parece que é como se elas não tivessem nada, nenhuma mudança, né? Aí eu vejo a questão da espiritualidade. Então a igreja você acha que a igreja está avançando para esse tipo de aceitação? Isso. A igreja está se preparando melhor? Porque no nosso caso, a gente entende que a questão externa é apenas um fruto do que acontece por dentro. Né? Então, nossa preocupação imediata não é essa questão externa, é tratar né, as modificações que ocorreram na alma, no coração, na identidade. Que né? acabam refletindo no exterior. Porque eu posso cuidar do exterior, né, a maneira que eu considero melhor, mas aqui dentro não mudar nada. Claro. Pastor, até te perguntar isso sobre limites. A gente falou até no começo sobre alguns limites. A gente sofre muito com humor nisso, o humor sofre muito com isso, dessa palavrinha, esse conjunto de palavrinhas politicamente correto. Então tem o politicamente correto, que o pessoal do humor combate muito isso, e também eu imagino que tem também esse lado politicamente correto na questão de você ser um pouco mais alternativo, usar uns brincos, os piercings, as tatuagens, enfim. Existe algum limite que talvez o senhor ensine lá na igreja ou aconselhe essas pessoas? Qual seria o limite para isso, se existe um limite? A orientação inicial é que não faça antes dos 18 anos nenhuma tatuagem. O piercing é tranquilo, você põe, você tira, o orifício fecha, mas a tatuagem é definitiva. Então a gente fala, não faça antes dos 18 anos ou antes de você ter certeza qual estilo de vida você quer ter, que tipo de carreira você quer ter. Né? Por mais que a sociedade esteja aberta, ainda há muitas barreiras, né? Ainda há muito preconceito. Né? Então a gente fala assim, tenha certeza do que você quer
né, desenvolver na sua vida. E em segundo local, não faça nada sem a bênção dos seus pais, né, sem a autorização do seu pai e da sua mãe. Né? E em qualquer circunstância você precisa honrar pai e mãe. Né? Então essa é a orientação básica. No mais, o que a gente orienta para as pessoas? Você precisa ter vida com Deus. Né? Se você é cristão, se você é nascido de novo, você precisa ter, antes de tudo, vida com Deus, comunhão com Deus, para que tudo que você fizer, aquilo que a gente às vezes tem uma dúvida com relação aos limites, é o Espírito Santo de Deus que vai dar a palavra final. Né? A gente já viu pessoas que estavam completamente convictas, que tinham recebido a bênção dos pais, mas elas sentiram de Deus que não era para fazer aquilo, que não era para fazer aquela tatuagem. Então isso é muito legal. Isso é que nos coloca num ambiente de conforto, porque não é o meu olhar, né, essa questão do politicamente correto, porque o nosso olhar tende a privilegiar o que é da nossa cultura. Né? A gente tende a privilegiar. E a gente que trabalha muito com missões transculturais, a gente percebe muitas outras culturas, né? E há essa globalização, há esse diálogo muito grande. Então é muito complicado, né, a gente estabelecer padrões de normalidade. A gente acaba caindo... Aquilo que é normal para a gente não é em por outro país. determinar um preconceito nosso. Né? Então essa questão da tatuagem, por exemplo, hoje está bastante desmistificada. Mas antes a sociedade tinha muito problema, porque era necessariamente, principalmente, coisa de prisioneiros e de marinheiros, né? Que não tinha uma vida moral muito aceitável pela sociedade. Mas depois a sociedade vai descobrindo que nas comunidades antigas, nas culturas antigas, tatuagem não era algo, por exemplo, das pessoas marginalizadas, da juventude, era rito de passagem, marcava posições sacerdotais, posições sociais, era uma marca de honra, né? Tatuagem era uma marca de honra. Então, a gente orienta principalmente você buscar a inspiração de Deus para a sua vida. Deixa eu cutucar a ferida aqui pelo Twitter, Jean. Tem uma pessoa colocando assim, uma pergunta que eu achei interessante. Ela colocou assim, ela está querendo dizer o seguinte, tem gente que quer tatuar o corpo, aí dá aquela saída pela direita e fala, ah não, vou tatuar uma imagem cristã, vou tatuar um versículo bíblico, então ela vai virando de novo, colocando no corpo um gibizinho de versículos e tal. Então ela pergunta, qual seria a indicação para isso? É a mesma que você disse, né, pastor? A mesma situação de limite, você saber o que o Espírito Santo está dizendo. Não, eu acho, né? que isso casa com a pergunta que eu ia fazer para ele, o que a Bíblia diz a respeito, né? Mas antes de você responder, porque você já tem respondido essa pergunta várias vezes e vai ser mais uma aqui. Abriu espaço para o pessoal de casa também que está nos assistindo para ligar para a gente no 31 3253 3320, né, para você falar ao vivo, fazer suas perguntas ao vivo ou também pelo nosso Twitter, @EstudaUmPoucoTV. Essa pergunta já te fizeram várias vezes, né? O que a Bíblia diz a respeito? Com certeza, porque o que a gente aprendeu, né? Um versículo fora do contexto, não farás marca no corpo. Né? Então, nós éramos muito confrontados com essa citação. Né? Mas se fizermos a leitura cuidadosa, aquela passagem se refere a Deus está orientando ali um povo que Ele está separando para si a não repetir as práticas idólatras dos pagãos. Né? E aquela marca que se refere ali eram incisões na testa, o próprio texto fala, né, que os pagãos faziam como rito fúnebre e que alguns estudiosos sugerem que seja uma reverência a Baal. Então, como algumas religiões têm alguns rituais de corte, mesmo no corpo, né? Então isso é orientado pelo Senhor a não se fazer. Né? Agora, nós vamos ter passagens bíblicas de marca no corpo e que não constituem tatuagem. Né? O profeta Ezequiel, ele fala de uma situação em que ele vê os anjos chegando na cidade, né? E ele vê um anjo com estojo de escrevedor na cintura. Né? E as pesquisas arqueológicas mostram que aquele estojo de escrevedor era uma tinta e uma agulha, né? Como uma agulha de osso. É a técnica da escrita antiga. Né? E Deus fala para aquele anjo marcar na testa de todas as pessoas que o temiam. Né? E aos outros anjos, Deus dá a ordem que entrem na cidade e matem todas as pessoas que não têm a marca na testa.